a mais um ano. Não sei quem está no seu primeiro ano, quem está já há mais de um ano. Bem-vindos, eu desejo muito sucesso e muito trabalho para todos nós esse ano, que consigamos que todos sejam aprovados nos seus cursos dos sonhos. E eu e nós, a História, nós nos colocamos todos à disposição, né, para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês quiserem nos contatar, a gente vai estar sempre à disposição. A gente pensou em trazer, além de nos apresentar, né, em trazer pequenas. Cada um vai trazer uma pequena curiosidade de um período da história, só para a gente dar esse pontapé inicial nas aulas, que hoje vai ser assumida pela Betânia e pelo Lucas Castro. É isso, né? É isso aí. Então, a minha pequena curiosidade é sobre Roma antiga. E eu estava aqui, né, um dia, logo que eu voltei para casa, tava em casa, assim, e eu tenho pequenos bonequinhos, assim, sabe? Aquela coisa que tu traz desde da infância, de colecionar coisinhas. E eu tenho esse bonequinho, que ele é muito legal. E eu fiz uma viagem com os meus pais, e lá eu consegui ter esse contato com essa curiosidade que eu vou trazer para vocês. Ela é sobre o Coliseu. Eu fiz uma visita ao Coliseu há uns 2 anos, e eu consegui ver o Coliseu por baixo, assim, o underground do Coliseu, e é muito massa, muito legal. E lá eu consegui ter o contato com um professor o Gui, no caso, ele foi professor na Universidade de Roma, e ele divulgou, né, para nós, assim, tava empolgadaço, e o cara falava inglês ainda, e eu, tipo, meu Deus, estou entendendo, estou me sentindo o máximo. E aí, eu descobri que o Coliseu ele sempre foi um lugar de espetáculo, né? Que teve a questão do pão e circo, né? Que o circo era as animações, as convenções, as batalhas de guerreiros, de gladiadores que o Coliseu trazia para animar a população. Que isso, mais a comida, faria com que a população não se rebelasse contra os imperadores. E uma coisa fascinante do Coliseu é que ele tinha diversas alavancas, ele tinha diversos, não sei a palavra certinha, mas é um negócio muito legal porque embaixo do Coliseu ele era completamente escuro. E lá embaixo ele era controlado exclusivamente por pessoas escravizadas que estavam servindo ao governo de Roma naquele momento, né? Vale lembrar, só um adendo pequeno, que a escravidão nos tempos de Roma, ela não era a mesma escravidão, nós vamos ver semana que vem, inclusive, eu e a Michelle vamos dar aula, ela não era a mesma escravidão que nós tivemos no Brasil. Que no Brasil ela era uma escravidão, além de toda escravidão, obviamente ela é compulsória, mas no Brasil ela era duradoura, às vezes por toda a vida, ou até que o homem e a mulher, e até criança, eles não aguentassem mais. Em Roma era diferente, né, pessoal? A escravidão ela era ou por derrota na guerra, ou que o indivíduo ele se envolveu em dívidas, e aí ele servia ao governo por um determinado período de tempo, até 10 anos, às vezes um pouco mais. Enfim, a minha curiosidade é que o Coliseu embaixo, ele tem várias alavancas, ele tem vários botões, assim, de ferro, e é muito legal que na época dos shows do Coliseu, às vezes tinha homem enfrentando animal, e o animal, ele surgia de um calabouço, assim, debaixo do nível do Coliseu, e isso fascinava a população. Só que nada mais era que um espetáculo. E a chave do espetáculo eram os escravizados, que no escuro eles conseguiam comandar por meio do som qual porta ia abrir, qual jaula seria aberta e qual animal iria saltar para enfrentar o gladiador ou o animal que ia enfrentar outro animal dentro do Coliseu. E isso era muito legal porque eles puxavam uma alavanca ou tudo pelo som, porque eles não conseguiam ver nada. E isso comandava o espetáculo de baixo. Então essa é a minha rápida curiosidade para vocês hoje, pessoal. Vou eu então agora. Oi, gente, eu sou a Michelle. Estou muito feliz por mais um ano aqui no Desafio. Fico feliz que tem um monte de gente aqui com a gente. Espero que a gente consiga fazer um ano bem legal, fazer aulas bem legais para vocês. Como o Luiz já falou, porque vocês precisarem, a gente está aqui. E a curiosidade que eu vou trazer para vocês, eu gosto muito de Brasil e história do Brasil. E eu vou falar para vocês lá da época do Brasil Império,
no finalzinho da monarquia no Brasil. Vocês já ouviram aquele ditado, tropeça, mas não cai? Existe uma anedota que diz que o imperador Dom Pedro II, ele falou isso no último baile promovido pela monarquia antes do fim dela. Eles dizem que ele tropeçou no baile e depois disse assim, a monarquia tropeça, mas ela não cai. E aí, uma semana depois disso, a monarquia caiu. Foi declarada a República no Brasil. E o que isso tem a ver? Ele falou isso durante um baile. Foi o maior baile promovido pela monarquia durante todo o Império Brasileiro. A gente não sabe de fato se isso aconteceu, né? Essa fala do Dom Pedro II, mas ela se tornou uma metáfora perfeita para aquele momento. Porque justamente uma semana depois a monarquia ia vir a cair. O baile da Ilha do Fiscal, como ficou conhecido esse baile, ele foi o ápice dessas festas que a monarquia produzia, né? E ela já vinha sofrendo uma série de ataques, o pessoal já estava querendo declarar a república, então eles já não estavam indo muito bem e resolveram fazer esse baile. Obviamente a imprensa caiu em cima, ela vai fazer uma farta, enorme cobertura, né, de tudo que está acontecendo para poder criticar essa decisão do Dom Pedro II de dar esse baile. Porque, na verdade, eles já não tinham mais aquele pensamento assim, será que a monarquia vai cair? A questão era, quando que a monarquia vai cair? Aí vocês vão estar pensando assim, tá, mas se o Dom Pedro sabia que a monarquia ia cair, por que ele faz um baile que vai irritar mais ainda a população? Justamente por isso, porque, assim, para alguns historiadores, essa celebração, essa ideia que o Dom Pedro teve, era, na verdade, uma parte de uma tentativa de legitimar a princesa Isabel, a filha do Dom Pedro II, como a futura imperatriz. Só que, assim, isso não era um consenso nem dentro da própria monarquia, porque ele estava realmente com medo de acabar, né, com a monarquia no Brasil. E aí, essa festa ela vai gerar muitas insatisfações, vai empurrar um monte de gente para cada vez mais as pessoas vão se revoltar contra eles. E esse baile, ele foi muito grande. Foi a maior festa que já teve. Teve muita gente. Foi, tipo, muita gente convidada, sabe? E a ideia era que as pessoas que estavam presentes, elas gostassem do baile, dissessem, olha, só a monarquia vai prover isso para vocês. Se for uma república, isso acabou, não tem como. Então, essa também era uma tentativa de demonstrar que a monarquia era uma coisa boa. E o Dom Pedro, ele não dava festa há mais de 30 anos. Antes, logo quando ele assumiu o trono, ele era muito festeiro. Aí ele teve que dar uma quietada, né? E ele passou 30 anos sem dar festa. Quando, do nada, assim, ele resolveu dar esse baile gigantesco. E isso vai ter um valor simbólico muito grande. Isso são alguns historiadores que dizem, né? Eles vão chamar como o canto do cisne, porque vai ser o último suspiro do reinado do Dom Pedro II e da monarquia no Brasil. Esse baile ele vai acontecer lá na Ilha do Fiscal, na Ilha de Guanabara. Ele pertencia à Marinha, a Marinha vai participar do baile, vai estar lá. E, assim, esse baile vai ficar no jornal semanas antes de acontecer, e depois que ele aconteceu, ele vai gerar, tipo, um bafafá enorme, não vai se falar de outra coisa a não ser desse baile, porque vai ter muita gente, até Penetra vai ter entrado nessa festa. E vai ter mais de 6 bandas tocando, vai ter vários tipos de música, vai ter para agradar todo mundo que eles queriam. A festa vai acabar, tipo, no outro dia só, e os jornais vão estar lá enlouquecidos, escrevendo já para quando acabar a festa já tá podendo sair as notícias, né, para todo mundo ver essa coisa que a monarquia tinha feito, olha que horrível, eles estão gastando o nosso dinheiro. Eles vão dizer, tipo, que mais importante do que o baile em si foi o que aconteceu no dia seguinte, foi toda a repercussão que a mídia trouxe. A monarquia, principalmente Dom Pedro, esperava que fosse uma coisa boa,
E no fim, ele deu um tiro no pé, porque o pessoal já tinha raiva, já estava com raiva da monarquia e ficou com mais raiva ainda, porque eles gastaram muito dinheiro, o Brasil precisando de dinheiro, eles foram lá e gastaram esse monte de dinheiro nessa festa. Então, a imprensa vai cair em cima deles, vai dizer, tipo, não, né, gente, como assim? Se liguem, olha o que vocês estão fazendo. E aí, isso vai ser, tipo, só o ponto final mesmo para acabar com a monarquia. Uma semana depois, a independência vai ser declarada. Só que esse baile ele foi muito significativo porque ele fez uma representação de como a monarquia estava alienada, né? Achando que eles jamais iam cair. Enquanto eles estavam lá festejando, o resto do país estava enlouquecido com o que eles estavam fazendo. Então, era só para demonstrar, eles só demonstraram com esse baile que, tipo, eles não estavam nem aí, eles achavam que eles eram intocáveis, e uma semana depois acontece tudo, né, tudo que aconteceu, e que a gente vai ver isso mais para frente, né, nas próximas aulas que a gente tiver sobre o Brasil. E aí, é essa curiosidade que eu queria trazer para vocês sobre o último baile, então, que a monarquia deu, que eles acharam que ia ser uma coisa muito legal, e no fim foi um escândalo, foi um tiro no pé que Dom Pedro trouxe para o fim da monarquia. E aí, galera, estamos escutando, né? Boa noite para vocês, meu nome é Lucas, eu faço parte dessa equipe top aí de história do desafio, e hoje eu vim trazer uma curiosidade que ela está dentro do nosso conteúdo, tá? A Michelle ali falou sobre história do Brasil. História do Brasil, ela é muito fascinante, né? Para mim, dentro da história, a história do Brasil, ela se destaca, né? Nas suas diversas temporalidades. Mas a Michelle falou sobre período imperial ali, início da República, né? Eu quero trazer uma curiosidade para vocês que faz referência ao período que o Brasil estava lá à mercê de Portugal, quando ele era colônia de Portugal. Vocês sabem que o Brasil ele foi muito explorado em diversos sentidos. E o ouro, por exemplo, né, um dos exemplos é o ouro que foi extraído daqui e foi levado lá para os países europeus. Tá? O que acontece é que assim, ó, chega um momento lá da exploração e tudo mais que se cria uma série de impostos para o ouro, tá? Não é hoje que você começou a pagar imposto, não é hoje que você paga lá isso, aquilo, aquele outro. Não, desde sempre a gente paga imposto, né? Não se iludam. E naquele tempo também era algo que ajudava ali, né? E aí, o que eles pensaram? Né? As pessoas estavam organizando aquela parte ali da exploração do ouro. Eles falaram assim, olha, a gente tem que ganhar, além do ouro, a gente tem que ganhar uma taxa do ouro. Então, aquele garimpeiro que está lá recolhendo ouro, ele tem que pagar uma taxa para a gente. Então, eles vão criar casa de fundição, que o ouro todo tem que passar por lá, né? Tem que ter o carimbo, né? Enfim. Então, eles criam assim, uma série de mecanismos para que não haja um burlar do sistema. Né? Só que, assim, nós somos muito inteligentes. Né? O pessoal sempre foi muito inteligente. O pessoal sempre dá... Sabe aquele jeitinho brasileiro? Sempre existiu. O que o pessoal fazia? Olha, eu tenho ouro aqui, mas eu não quero pagar taxa. O que eu vou fazer? O Brasil, ele sempre foi, principalmente naquela época, muito religioso, por conta da Igreja Católica, está ligado à Igreja Católica. Então, o que os camaradas faziam? Eu não vou pagar o imposto, tá, Betânia? Então, eu vou pegar e vou colocar o ouro aonde? Dentro do santo. E aí, eu vou passar. Não, tranquilo. Não, aqui não tem nada. Aqui é só o meu santo, que eu faço lá minha fezinha, né? Toda semana. Vou lá, acendo uma vela para o meu santo, tá tudo certo. Era assim que os camaradas eles burlavam o sistema para não pagar impostos sobre uma quantia de ouro. Então, eles colocavam dentro dos santos, né, e tranquilo, né, iam embora e ninguém pegava eles. Daí surge aquela expressão, né, santo do Paoco, né, santinho do Paoco, e é daí que surge essa expressão. Né? Tem outras expressões também que vão surgir, tipo, nessa mesma época, vai ter um imposto chamado quinto, né?
e aí vai dar origem lá ao quinto dos infernos. Então, assim, gente, história é muito bom. História é muito bom. Tudo que você fala hoje aí, né, as expressões, tá na história, meu amigo, tá na história. Então, vem que aqui é sucesso, tá? Vou passar agora para a Betânia e para o Lucas ali, que vão dar mais algumas dicas, depois vão entrar aí nesse conteúdo top. Tá, pessoal, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Lucas Castro, como vocês estão vendo ali, né? Gostaria de agradecer muito, primeiro, por todos vocês estarem aqui. Como os colegas falaram, é muita gente, a gente está muito feliz. E a gente espera que vocês gostem da aula e que vocês continuem aqui com a gente, né, até o final. E que o objetivo maior, que é a aprovação de vocês, aconteça de uma forma bem legal aqui, que a gente vai preparar e vai dar o nosso melhor em todas as aulas, se vocês podem ter certeza. Bom, assim como o Lucas fez, eu vou trazer para vocês uma curiosidade que tem a ver com o conteúdo que eu e a Betânia vamos trabalhar hoje, tá? Estou esperando ela passar agora o slidezinho ali, para eu mostrar para vocês o que eu pensei. Ó, esse aí é nosso slide bonitinho para vocês, pode passar. Tá, pessoal, eu vou trabalhar Mesopotâmia e a Betânia vai trabalhar Egito, tá? Então eu achei essa foto bonitinha aí, achei engraçado, e acabei pegando para trabalhar com vocês. Então, o que eu pensei em fazer, pessoal? Eu quero analisar esse mito da Arca de Noé com vocês e fazer vocês verem que tem uma relação com os textos antigos mesopotâmicos, tá? Vamos lá, então. Acredito que todos vocês conheçam, né, a história da Arca de Noé, mas caso tenha alguém aqui que não conheça, eu vou explicar brevemente, assim. Segundo a Bíblia, né, Deus escolheu Noé para que ele construísse um grande barco, uma grande arca, para que ele conseguisse escapar do dilúvio, né, que acabaria destruindo o mundo, seria uma inundação e morreria todo mundo. E Noé ficou encarregado, então, de criar esse grande barco, né? Primeiro, por que aconteceria isso? Porque, segundo a Bíblia, as pessoas, elas estavam se reproduzindo e tal, né? Tava crescendo muito, só que essas pessoas, elas não tinham um coração bom. Então, era necessário começar do zero, e Noé que foi encarregado dessa bucha aí. Tá? E além dele ter ficado encarregado de criar a arca, ele ficou encarregado também, né, de colocar os animaizinhos lá, de pegar casais das mais diferentes espécies de animais que existiam no mundo, para que, após acabasse o dilúvio, ele conseguisse repovoar a terra. Tá? Então, esse é o mito da Arca de Noé. Então, pessoal, o que acontece? Esses mitos que estão, por exemplo, na Bíblia, eles são mitos, como eu falei para vocês, são alegorias. Então, é óbvio que a gente não vai analisar a gente não vai olhar para eles, não vai analisar eles de uma forma literal, né? A gente tem que analisar vendo que tem uma simbologia por trás desses textos, né? Então, o que os historiadores fizeram? Os historiadores procuraram, né, esse texto nesse formato, com essa história, por exemplo, uma história que conta sobre a existência de uma inundação, uma história que conta sobre a existência da criação de um grande barco e da necessidade de repovoar a terra, né? E os historiadores acabaram encontrando muitos textos semelhantes a esse, inclusive um chamado Epopeia de Gilgamesh, que é um texto dos mesopotâmicos. Eles criaram e foi anterior à história da Bíblia, foi anterior à da Arca de Noé, tá? Esse texto, ele data mais ou menos 2000 a.C. Então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a Epopeia de Gilgamesh, e vocês vão ver comigo aqui a relação entre um e outro, tá? Bom, como que era a Epopeia de Gilgamesh? Gilgamesh, ele seria um rei. Ele era um cara assim, extremamente arrogante, ele oprimia o seu povo, tá? Ele era um rei da cidade de Uruk, que era uma das principais cidades da Mesopotâmia, e ele era um cara assim, ó, muito ruim, ninguém gostava dele. Então, o que os deuses fizeram? Os deuses, para controlar essas ações de Gilgamesh, eles pensaram o seguinte: não, vamos criar um personagem lendário do barro, tá? Realmente do barro, e que esse personagem, ele vai ficar encarregado de controlar as ações desse rei, ele vai tornar o rei mais humilde, né? E o nome desse personagem é Enkidu, tá? Bom, então o que acontece? Esse cara é criado, ele se aproxima do Gilgamesh, eles se tornam muito amigos, colecionam vários momentos lá, várias histórias, e uma dessas aventuras que eles acabam tendo, eles acabam desrespeitando uma deusa muito importante que se chamava Inanna, tá? E aí os deuses que já estavam de saco cheio do Gilgamesh, um cara arrogante que oprimiu seu povo, essa tinha sido a última tentativa deles, né? Eles acabam dizendo o seguinte: a gente precisa punir tanto o Enkidu quanto o Gilgamesh, né, por terem ofendido a deusa. E aí, como que eles decidem essa punição? Eles se reúnem e acabam punindo através da morte do Enkidu. Então, dessa forma, o Enkidu, ele foi punido perdendo sua vida, e o Gilgamesh, ele foi punido perdendo seu melhor amigo, né? Então, após a morte dele,
do Enkidu, no caso, o Gilgamesh se torna um cara completamente diferente, um cara muito brabo e muito triste também. Então, ele vai em busca de uma nova jornada. O que ele queria buscar agora? Ele queria buscar a imortalidade, porque ele tinha visto o quão doloroso era perder alguém que tu gosta, né? Então, ele foi buscar a imortalidade, e nessa busca pela imortalidade, pessoal, ele acaba encontrando um herói, né, chamado Utnapishtim. É exatamente isso, é difícil, mas esse era o nome do cara. Então, esse cara, ele acaba contando, né, como que ele conquistou essa imortalidade. E o Gilgamesh fica muito interessado nisso. E agora que vai começar as semelhanças, vocês vão começar a ver comigo aqui, que é uma história muito parecida com a da Arca de Noé. Esse Utnapishtim, ele fala para o Gilgamesh que ele conquistou a imortalidade sobrevivendo de um dilúvio. Então a gente já tem a primeira semelhança, tá? Além disso, ele conta para o Gilgamesh que ele sobreviveu a esse dilúvio construindo uma grande arca, construindo uma grande, gigantesca embarcação. Então a gente já tem a segunda semelhança. E além disso, pessoal, ele conta para o Gilgamesh que ele teve a preocupação em colocar casais das mais diferentes espécies que habitavam o mundo, porque ele sabia da necessidade de repovoar a Terra depois, né, desse dilúvio. Então, vocês conseguem ver mais uma semelhança. Vocês conseguem perceber comigo que é basicamente a mesma história, né? Só que com alguns detalhes diferentes. Então, os historiadores, eles acabaram vendo isso e vendo que essa história, que foi escrita pelos sumérios 2000 anos antes de Cristo, é a mesma história da Arca de Noé, né? Então, com isso, eles foram procurando muito e eles viram, pessoal, então, que esses textos mesopotâmicos, eles são extremamente ricos, tá? Que influenciaram muitas outras histórias que a gente conhece. Então, foi por isso que eu trouxe isso daqui para vocês, porque a gente vai trabalhar de uma forma rápida, hoje é Mesopotâmia, e a gente não vai ter muito tempo para trabalhar questão por questão, por exemplo, e a questão cultural da Mesopotâmia, a questão da literatura dela é muito importante. Então, eu quis pegar esse tempinho para vocês, né, para a gente ver essa importância cultural deles. Foram muito importantes e influenciaram o mundo inteiro. Tá? Agora eu vou deixar para a Betânia contar dela. Segue na tua, e aí depois eu falo a minha e dou continuidade, pode ser? Eu começo o conteúdo agora, então? Fechou, porque a minha vai ter relação, tá de boa. Tá, beleza. Pode ser. Pode passar que esse daí é o último. Então, pessoal, Antiguidade Oriental. Quando a gente fala em Antiguidade Oriental, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Egito e Mesopotâmia, né? Sempre. São os mais importantes, todo mundo só pensa neles. O que acontece? Acontece que tem muitos outros povos que a gente também estuda na Antiguidade Oriental, que infelizmente a gente não vai ter todo o tempo para trabalhar aqui com vocês. Mas é interessante que vocês saibam que quando a gente fala em Antiguidade Oriental, a gente também está falando de persas, de hebreus, de fenícios, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente estuda a Antiguidade Oriental é saber onde esses povos habitavam, porque vocês vão ver que vai ser muito importante essa informação. Bom, pessoal, esses povos, eles habitavam na região chamada de Crescente Fértil. Por que Crescente Fértil? Vocês conseguem perceber, né, que essa região ela tinha a forma de uma lua crescente, então daí que vem o nome, e fértil, porque essas regiões elas ficavam em torno dos principais rios que existiam no mundo, que eram o Tigre, o Eufrates, o Jordão e o Rio Nilo. Então daí que vem o nome Crescente Fértil, tá? E as cheias, elas favoreciam muito, assim, o desenvolvimento da agricultura, demais mesmo. Então, pessoal, tendo em vista toda essa fertilidade, o que vai acontecer? Ao longo da antiguidade, nessa região vão se desenvolver diversos atritos, muitas batalhas, muitas lutas, porque todo mundo queria conquistar esse território, né, tendo em vista toda a sua fertilidade. Então, basicamente, para vocês entenderem, quem estava dentro da crescente fértil não vai querer sair, quem estava do lado de fora vai querer entrar. Então, vocês vão ver que esses conflitos eles vão durar muito tempo em torno, então, desse território, tá? Pode passar. E aqui eu trago umas características gerais para vocês, porque, como eu falei, a gente não tem muito tempo, né, para trabalhar todos esses povos, então eu peguei algumas características em comum entre o Egito e a Mesopotâmia. A primeira delas, pessoal, eram sociedades hidráulicas ou agrárias de regadio. O que eu quero dizer com isso? Bom, além dessas populações, elas terem o privilégio de morar naquela região que eu falei para vocês que era extremamente fértil, essas populações ainda desenvolveram tecnologias como, por exemplo, criaram canais de irrigação, diques, represas, e tudo isso acabou aumentando ainda mais a fertilidade, né? Então, acabou, consequentemente, aumentando a produção, né,
dessas terras, né? Produção da agricultura, tá? Modo de produção asiático. O que vai acontecer, então? Bom, basicamente é o seguinte, todas as terras, elas pertenciam ao Estado, tá? E todo mundo que usava essas terras, né? Ou seja, que acabava contribuindo e tal, produzindo, tinha que pagar os impostos para o Estado, tá? E como é que pagava os impostos para o Estado? Pagava os impostos para o Estado ou tu dando uma parcela muito significativa do que tu produziu para a pessoa responsável, que era o Estado. Eu já vou explicar um pouquinho para vocês melhor quem era essa pessoa responsável pelo Estado, tá? Ou, se não, tu acabava pagando através da tua mão de obra. Então, tu ia lá e tu construía, por exemplo, o zigurate, tu construía pirâmide, tu construía canal de irrigação, dique, represa. Então, essas eram as duas formas. O que eu falei para vocês que eu ia explicar melhor sobre quem era essa pessoa que controlava o Estado, vem agora. Por quê? Porque o que vigorava nesse momento, principalmente, era o modo de produção que envolvia uma servidão, tá? Eu tenho certeza que todos vocês aqui, ou se não a maioria, vão lembrar quando eu falo em servidão na Idade Média, né? Vocês devem estar se perguntando se era a mesma servidão. E eu já trago para vocês que não era a mesma servidão. Essa servidão que eu estou trazendo aqui para vocês era uma servidão que aconteceu o seguinte: vamos pensar então que cada um de nós está vivendo na Antiguidade Oriental, tá? E está vivendo nessa região da Crescente Fértil. Todos nós somos camponeses, tá? Então, todos nós temos, né, que pagar os impostos para o rei, tá? Ou, né, como no caso que a Betânia vai trazer, vai ser para o faraó, tá? Que é uma divindade, e vocês já vão entender melhor. Então, todos nós temos que pagar impostos para a mesma pessoa, porque nesse momento, na Antiguidade Oriental, uma só pessoa representava todo o Estado. Então, ela ficava responsável por adquirir os impostos de todo mundo, tá? Muito diferente da Idade Média. Então, por isso que a gente tem que fazer essa distinção. O que acontecia na Idade Média? Na Idade Média existiam diversos senhores feudais. Então, vamos supor agora que todos nós estamos morando e vivendo na Idade Média. Eu e a Betânia, por exemplo, podemos pagar os impostos para o senhor feudal X. E, deixa eu ver aqui, o Adilson e o Alessandro vão pagar os impostos para o senhor feudal Y. E o Alisson e a Ana vão pagar para o senhor feudal C. Vocês conseguem perceber? Existiam diferentes pessoas responsáveis por acabar pegando esses impostos, tá? Diferente da antiguidade, que não. Uma só pessoa, e a Betânia vai explicar isso melhor para vocês, vai ser responsável por toda a arrecadação dos impostos. Outra coisa que eu trouxe para vocês, pessoal, diz respeito ao aspecto político-religioso. Eram estados teocráticos. O que eu quero dizer com isso? Que, então, as lideranças, elas tinham essencialmente esse caráter divino. Então, ou, por exemplo, o governante, no caso da Betânia ali, ele vai ser considerado um deus, né? Como, por exemplo, o faraó, ele vai trazer a divindade consigo, ou, se não, o governante ele vai se dizer representante de Deus, tá? Como no caso dos mesopotâmicos, tá bom? Outra coisa que eu trouxe para vocês também, que eu não acabei não colocando no slide, mas que eu acho importante, é o desrespeito ao aspecto social. O que eu quero dizer com isso? Bom, naquele momento, pessoal, a condição social daquelas pessoas da antiguidade, ela era marcada pelo nascimento. O que eu quero dizer com isso, basicamente? Uma pessoa que ocupava a base da pirâmide, como, por exemplo, um camponês, tá? Ele ocupava a base da pirâmide e era muito difícil, quase impossível, que, independente do seu trabalho, independente da qualidade do seu serviço, ele conseguisse ascender socialmente e chegasse no topo da pirâmide. Como, por exemplo, estavam os governantes, os sacerdotes, os nobres, tá? Então, por isso que a gente fala que a condição social ela era marcada pelo nascimento, porque em 99% das vezes tu acabava morrendo no mesmo lugar da pirâmide que tu tinha nascido, tá? Eu também trouxe ali para vocês povos com religiões politeístas, né? Que isso a Betânia vai trazer melhor para vocês na questão do Egito. E eu acho que era isso, Betânia. Depois qualquer coisa a gente fala mais um pouquinho. Quer que eu volte para aquele primeiro rapidinho ou não? Posso passar? Não precisa, eu tô preocupado com o teu tempo só. Pode ir que depois eu... Obrigada. Tá, beleza. Antes de eu começar a falar, eu queria então me apresentar, né? Que eu fiquei por último aqui. Eu sou a Betânia. Eu tô muito feliz, realmente. Eu queria deixar isso bem explícito. Porque tem 50 pessoas, tá oscilando entre 49 e 50 pessoas nessa sala. E isso me deixa muito feliz. Porque demonstra o quanto esse projeto é importante. O quanto ele tem um alcance, ainda que de modo virtual.
E, enfim, eu espero que vocês continuem com a gente aqui durante o ano, que vocês curtam as nossas aulas, porque a gente vai sempre buscar trazer o melhor para vocês, o que a gente considera que vai ajudar mais vocês para se preparar para essa prova num momento tão complicado, né, como é esse que a gente está vivendo. E é isso, tá? Eu só queria dizer primeiro que eu estou muito feliz. Mas vamos lá, então. Diferente do pessoal, eu talvez não tenha trazido bem uma curiosidade, mas eu acredito que seja uma reflexão super válida, porque para uma primeira aula de história me parece bem, bem importante pensar sobre isso, que é o quê? Que é o surgimento da escrita. Como a gente hoje vai falar sobre essas primeiras sociedades, como o Lucas já comentou um pouquinho sobre a Mesopotâmia, eu vou comentar um pouquinho sobre o Egito também, e quando eu falo pouquinho, é pouquinho mesmo, porque a gente não tem muito tempo, e a gente decidiu dar prioridade para alguns conteúdos que vão cair, provavelmente com mais frequência, para a prova de vocês, e esse não está, infelizmente, entre os conteúdos. Então, eu trouxe essa curiosidade porque quando a gente fala em surgimento da escrita ou a utilização da escrita, a gente pensa, ou a maioria de nós é condicionado a pensar na divisão entre pré-história e história, né? Que é o quê? Quando a gente vai estudar pré-história, como que muda, ou quando que muda pré-história, a denominação história? É justamente com o surgimento da escrita, né? Então, aqui ela tem um papel muito importante nessa divisão entre esses dois longos períodos, né? E aí, a partir disso, eu queria trazer um questionamento para vocês, eu queria muito que vocês interagissem comigo no chat, com a seguinte pergunta: em quais atividades a gente utiliza hoje a escrita? No que vocês conseguem pensar agora, assim, rapidamente, em atividades do cotidiano de vocês, assim, da rotina, que vocês utilizam a escrita? Onde que ela está envolvida no dia a dia de vocês? Para que vocês usam ela? E eu pergunto isso justamente para. Depois eu vou ver o que vocês mandaram ali. Mas antes eu queria fazer um parênteses, antes de continuar, que eu acho que é muito importante sobre o domínio da escrita. Que é o quê? Quando a gente vai falar sobre o surgimento da escrita, a gente volta para a antiguidade, a gente fala sobre essas primeiras sociedades, e a gente vai ter o quê? Algumas sociedades desenvolvendo a escrita e outras não. E aí, quando eu falo em domínio da escrita, eu falo justamente para a gente ter o cuidado de quê? De não associar a escrita com superioridade ou inferioridade. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode olhar para esses povos da antiguidade ou estudar, analisar essas sociedades com o olhar de que quem domina ou quem desenvolveu algum tipo de escrita são povos superiores àqueles que não desenvolveram, ou até mesmo àqueles que desenvolveram uma escrita pictográfica a partir de desenhos e outras formas de expressão. Então, eu queria deixar isso bem explícito para vocês, porque eu acho que é muito importante. Quando a gente vai falar sobre escrita, a gente tem que falar sobre esse domínio, a gente tem que entender que a partir do momento em que tu olha para essas sociedades, tu tem que tirar esse olhar de superioridade ou inferioridade, porque se a gente falar que uma sociedade, por exemplo, como o Egito ou como a Mesopotâmia, que tiveram o desenvolvimento de escrita, se a gente falar que são sociedades superiores às demais, a gente vai estar legitimando preconceito, um tipo de preconceito na história, né? E não é isso que a gente quer. Então, eu trago essa reflexão para a gente pensar e ter isso presente. Acho isso muito importante. Hoje é a primeira aula de história. A escrita vai estar envolvida em muita coisa do que vocês vão fazer a partir de agora. E, enfim, já está, né? Mas vai estar muito mais agora. E aí, eu queria trazer essa reflexão para vocês. Então, agora eu vou ver o que vocês mandaram aqui. Tá, mensagens, WhatsApp, e-mail, trabalho da faculdade, rede social, conversa no dia a dia. Hoje em dia em quase tudo, né? Comunicação. E é isso.
Por que eu faço essa pergunta para vocês? Porque, como a Camila falou ali, ó, hoje em dia em quase tudo, quando vocês pensam em escrita, vocês não pensam em livros, geralmente, assim, alguma coisa que vem na cabeça da gente, geralmente, tu vai falar de escrita, vai associar algo escrito, obviamente, né? Mas vai partir para um pensamento de livro, de literatura. E aí, com isso, eu trago para vocês um ponto super importante, que é o quê? Que é mais ou menos a minha curiosidade aqui. A escrita ela não vai surgir a partir de demandas literárias, tá? Nessas sociedades, nesses estados que vão estar se formando, a gente vai ter uma formulazinha, que foi o que eu coloquei ali no balãozinho. Ó. A gente tem comércio, deixa eu só... a gente tem o desenvolvimento do comércio, a, a expansão das cidades, ou seja, uma expansão demográfica, né, um aumento demográfico nas cidades. Aliado a isso, a gente também vai ter uma necessidade de administração. Eu vou explicar esses três pilares no próximo slide, mas eu trago aqui para vocês justamente por isso, porque a gente, quando pensa em escrita, a gente precisa entender que ela não surgiu por demandas literárias, ela não surgiu com demandas de que precisavam ser escritos livros intelectuais naquele contexto, tá? A gente precisa entender que essa demanda, ela vem, esse surgimento, ele vai vir atender a demandas ligadas ao comércio, ao crescimento das cidades e à necessidade de administração. E aí trago também, né, um link que os povos egípcios e mesopotâmicos são os primeiros a desenvolver essa escrita, tá? Então, como eu falei ali para vocês, ó, a gente tem baseada o surgimento da escrita, né, o aparecimento dela em três pilares. Aí a gente vai ter o quê? O controle de excedentes. E quando eu digo controle de excedentes, eu quero dizer o quê? Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre o Egito, tá? O Egito ele vai ter uma necessidade constante e um desejo constante, todos os governantes, de ampliar a área agriculturável do Nilo, ou seja, ampliar as margens para que que pudesse ser praticada a agricultura. Então eles vão começar a produzir, e aí a gente vai olhar para uma produção com excedentes absurdos, e eles vão se dar conta disso e vão começar a se perguntar o que eu vou fazer com essa produção. Eu sei que a minha população está crescendo, eu sei que a cidade está tendo um aumento demográfico, mas o que eu vou fazer com tanto produto? Tá? A gente vai ter essa demanda, que é o que é a demanda de administração, a necessidade de administração, ligada também ao comércio, porque a gente vai ter o início de trocas aqui com esses produtos, tá? Outra coisa super importante são as divisões sociais definidas. Com esse crescimento, essa expansão das cidades, o que vai acontecer? A gente vai ter uma divisão, né, desses grupos sociais, que falar em classe aqui ainda é anacrônico, mas a gente vai ter grupos sociais especializados, ou seja, com diferentes funções. A gente vai ter os sacerdotes, a gente vai ter os faraós, a gente vai ter os camponeses, escravos, os escribas, que vão estar ali atuando como um grupo de burocratas. Então, vai ter uma sociedade especializada, vamos dizer assim, grupos especializados, tá? E por último, então, a gente vai ter também as obras públicas, que foi um pouquinho que o Lucas comentou antes, que são, falando especificamente aqui do Egito, né, são aquelas obras monumentais que a gente vê quando a gente põe Egito no Google, tu vai no Google Imagens, a primeira coisa que vai aparecer vão ser as pirâmides, né? Então são essas obras monumentais, essa arquitetura monumental que vai estar sendo também motivo de mobilização social. E aí eu trago uma pergunta para vocês novamente. O Lucas já deu um spoiler antes, né? Mas que a gente vai ter a necessidade desses governantes, desses faraós, de convencerem essas pessoas a trabalharem nessas obras. Porque pensa tu, está lá, mó paz, e aí vem alguém, vem um faraó, e te fala assim, olha, preciso construir uma pirâmide, preciso construir um, um sarcófago, alguma coisa gigante, alguma coisa maior do que o faraó anterior, da dinastia anterior.
porque eu quero demonstrar mais o meu poder, eu quero deixar o meu legado. Como que essas pessoas vão ser convencidas a participar de todo esse empreendimento, né? O que o Lucas comentou antes sobre isso? Ele falou que o Estado dessas sociedades antigas, ele é o quê? Ele é um Estado teocrático. E quando a gente vai falar, a gente vai olhar para o Egito, a gente tem que pensar o quê? Um Estado teocrático, ele tem um representante no Egito que vai ser o faraó. Ou seja, quando as pessoas estão trabalhando para o faraó na construção de uma pirâmide, elas estão automaticamente trabalhando para Deus na construção daquela pirâmide. Ou seja, a religião está imbricada ali nessa relação, porque o faraó ele é visto como um deus. Então as pessoas vão entender e vai ser mais fácil esse convencimento a partir do momento em que elas se, se entenderem ou se perceberem trabalhando para Deus e não somente para um governante, tá bem? E aí tudo isso combinado ali, como botei ali embaixo, o uso da escrita vai ocasionar e vai consequentemente trazer a formação do Estado, que é essa organização política. A gente vai ter uma organização social ali com as divisões especializadas de cada grupo, vai ter um controle administrativo de excedentes, vão ter essas obras crescendo. Então, a gente vai ter a organização desses estados e dessa organização política, tá? Aí agora a gente entra no Egito para comentar brevemente um pouquinho sobre essa civilização. E aí o que? A primeira coisa que eu queria falar aqui é que, assim, provavelmente vocês já viram, já estudaram o Egito, né? Em algum momento da vida escolar de vocês, e provavelmente vocês estudaram várias dinastias, vários reinos, e vão estranhar, talvez estranhem ou não, eu não trazer isso aqui agora. Mas o quê? Por quê? Eu não trago isso aqui agora porque eu penso assim, ó. Eu penso e trabalho com evidências, né? A gente não vai ter esses conteúdos caindo na prova de vocês do Enem. A gente não vai ter a prova te perguntando especificamente uma dinastia. Mas o que a gente pode ter? Características gerais, que foi como que o Lucas trouxe antes, comparativos entre sociedades, entre a sociedade egípcia, entre a sociedade mesopotâmica, entre os sumérios, entre os fenícios, enfim, tem uma diversidade de sociedades, e entre elas a gente pode ver comparações. Então, por isso, eu trouxe aqui alguns aspectos que eu acho super importantes da gente pontuar sobre o Egito, tá? O primeiro aspecto é o quê? É que o Egito é uma civilização hidráulica. E quando eu falo isso, volta para o ponto que o Lucas trouxe lá da crescente fértil, que o quê? O Egito ele vai ter o rio Nilo, né, que é o principal que está ali no mapinha, não sei se vocês conseguem ver aqui. Ele é o principal rio que vai viabilizar o surgimento dessa sociedade, né, e o desenvolvimento dela posteriormente. E esse rio vai ser o quê? Ele vai ser visto muito mais do que como um meio de transporte, como uma possibilidade de instalação nas suas margens, né, para prática de agricultura. Muito mais do que isso, ele vai ser visto como algo sagrado. Então, eles vão encarar o Nilo, as cheias do Nilo, as épocas de seca, eles vão encarar todos esses processos como algo religioso, tá? Que é o que vai se ligar ao segundo aspecto que eu trouxe para vocês, que é a religião permeando todos os aspectos da vida, ou seja, a sociedade egípcia, ela traz isso muito forte, ou seja, a religião vai estar imbricada em todos os aspectos da vida, seja na organização social, na organização econômica, seja na agricultura, com as cheias ou não do Nilo, tudo, tudo, tudo vai estar relacionado à religião. Exatamente. O Egito é uma dádiva do Nilo. É uma frase bastante comum porque dizem, né, que a civilização do Nilo, né, no caso, só se originou, só conseguiu se desenvolver a partir do rio, a partir do que ele possibilitou, né, com as suas cheias e com o desenvolvimento da agricultura nas suas margens. O terceiro aspecto então, sobre os meios de produção, que eram do Estado, né? E quando eu falo aqui Estado,
volta o ponto anterior que eu comentei antes, que o Estado era igual a Deus, ou seja, se tu tá trabalhando numa obra pública, tu tá trabalhando numa obra para Deus, tá? Estado teocrático. Quarto ponto que eu acho super importante aqui, ó. Quando a gente vai falar no Egito, a gente vai lembrar das pirâmides, provavelmente é uma das primeiras coisas que vocês lembram ou que já viram, não sei, em imagens. E eu trago aqui um ponto importante, que é o quê? As pirâmides e a construção do olhar ocidental. Porque quem aqui, me respondam com sinceridade, tá? Por favor. Quem aqui já não duvidou de que aquilo tivesse sido construído por seres humanos? Quem aqui já não ouviu muitas pessoas falando que as pirâmides foram construídas pelos ETs? Quem aqui já não ouviu essas teorias conspiracionistas, né? Pelo menos uma vez na vida, algum de nós já escutou. Exatamente. Ai, Luiz, olha, por favor. Não foram, porque, viu, ó, muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. E aí, eu acho super importante a gente pensar sobre porque a construção dessa visão parte do Ocidente com o quê? Com o objetivo com uma visão de embranquecimento dessa população, que está ligado com outro aspecto, que é o quê? O Egito fica na África. Talvez eu esteja chovendo no molhado falando isso, mas o Egito fica na África. E muitos de nós, às vezes, quando vai aprender ou vai estudar sobre o Egito pela primeira vez na escola, não se dá conta disso, ou às vezes não é lembrado disso, tá? E aí a gente vai ter o quê? Esse olhar ocidental lançado para o Egito como um olhar de incapacidade. Não, aquelas pessoas não poderiam fazer isso. Como eles seriam capazes de construir coisas monumentais? Como eles seriam capazes de desenvolver uma arquitetura, né, nessa magnitude, nessa beleza? Tá? Então, a gente tem que desmistificar isso, que foram sim pessoas que construíram. A gente viu um pouquinho hoje, muito rápido, mas a gente viu já que tem toda uma mobilização relacionada à religião, tá? E que esse olhar é um olhar racista. A gente precisa desconstruir isso e pensar, não, analisar com base em dados, com base em fontes, que sim, foram pessoas que construíram aquilo e que não foram ETs, tá? E aí, seguindo, retomando, o Egito está na África, gente, por favor, não esqueçam disso, tá? Parece bobo falar, mas às vezes acho que passa, né? É uma informação simples, mas às vezes pode passar. É bom acho importante a gente se localizar quando tá, se localizar geograficamente, quando está estudando esses povos, principalmente esses povos da antiguidade, né? E aí, outro ponto que eu trago aqui, ó, é a descoberta, o descobrimento da Pedra de Roseta. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar também. É, é uma pedra, eu não trouxe foto dela aqui, mas ela é uma pedra escura, com várias inscrições, tá? Em 3 línguas, em hierático, hieróglifo e demótico. E essa pedra, ela foi descoberta, eu tenho o ano aqui, no ano de 1796, tá? Numa expedição francesa ao Egito. Napoleão organizou lá a expedição dele e eles foram até o Egito, invadiram, saquearam, descobriram a pedra e viram que tinham várias inscrições e pensaram, poxa, isso aqui devem ser códigos, devem ser leis, devem ser alguma coisa super importante das sociedades antigas, vamos levar para a Europa, né? Como muita coisa foi. Aí eles levam para a Europa e eles são o quê? Saqueados pelos ingleses no meio do caminho. E os ingleses pegam, então, a pedra. Passa-se muito tempo, eles não conseguem descobrir, não conseguem traduzir o que tem naquela pedra, tá? O que está escrito ali. E aí, no ano de 1822, eu anotei aqui, ó. A pedra foi descoberta em 1796. Eles só traduziram ela, conseguiram traduzir em 1822, tá? E foi o Champollion, acho que é assim o nome dele, que conseguiu traduzir o que estava escrito nessa pedra.
E aí, pasmem vocês, estavam escrito coisas banais. O que estava escrito ali? Não era nada, não era nenhum código, não era nenhuma fórmula mágica, não era nada mirabolante. Era o quê? Para o que eu falei que para vocês que eles utilizavam a escrita? Para fins administrativos, para fins comerciais, para atividades cotidianas. Então, o que tinha ali? Tinham inscrições da vida cotidiana, de um cotidiano dessas sociedades, tá? A pedra, por isso, ela não perde seu valor histórico, obviamente. Ela tem uma importância muito grande, tá? Inclusive em museus hoje. Mas acho interessante trazer, tá? Essa curiosidade. E aí, agora, trazendo novamente sobre a religião, né? A religião egípcia se caracteriza como politeísta e antroposomórfica. O que é isso? Que palavrão é esse? Politeísta, mais de um deus, beleza? Tinham a crença em mais de um deus. E antroposomórfico é o quê? Eram deuses que tinham metade da sua formação como humanos e metade da sua formação como animais, como, por exemplo, Anubis, que está aqui nessa imagem. Ó. O Anubis ele tinha o corpo de homem, corpo de ser humano e a cabeça de um cachorro, tá? E era um deus, era um deus relacionado à mumificação no Egito. Então é isso que quer dizer antroposomórfico, beleza? É a união de aspectos humanos e a união de aspectos animais em um deus, tá? E aí aqui tem um ponto super importante que eu acho que vai dar tempo, ainda bem de falar, que é sobre o interesse na morte. Quando a gente vai falar no Egito, vocês viram já eu falando aqui, acho que um tempão e várias vezes, sobre a religião permeando vários aspectos da vida da sociedade egípcia, né? A morte, não diferente disso, vai estar sempre presente nessa sociedade, tá? Eles vão ter um interesse muito grande sobre a morte, inclusive impulsionando as práticas de mumificação, como eu coloquei ali também, ó. A religião impulsionou o domínio científico, porque para realizar a prática da mumificação, eles precisavam de conhecimentos anatômicos, precisavam de conhecimentos da medicina, precisavam de conhecimentos químicos, físicos para a preservação do corpo, dos órgãos. Ou seja, a religião, ela acaba impulsionando todo esse domínio, esse conhecimento sobre o corpo, que é também um aspecto importante da sociedade egípcia, né? Eles vão desenvolver esses conhecimentos tanto em medicina quanto em química, anatomia, mas também em astrologia. Em várias áreas eles vão ter avanços muito significativos, tá? Mas aí, o interesse na morte, ele vai ser algo muito latente nessa sociedade. E aí eu trago aqui a noção de justiça, que vai explicar para vocês, né? O que a morte tem a ver com a justiça aqui e por que eu coloquei Enem ali. Vocês estão ligados que o Enem ele é organizado em competências e habilidades, né? A prova de vocês, ela é baseada em competências e habilidades. A competência 3, primeiro, antes de falar em competência e habilidade, vamos estabelecer aqui uma coisa, ó, eu até anotei. A competência, muitas vezes vocês ficam pensando, tipo, o que é competência e o que é habilidade, né? A competência é o que o Enem está cobrando de ti, tá? E a habilidade, ele vai te dizer como, beleza? Por exemplo, deixa eu pegar minha colinha aqui. A competência 3 da área das ciências humanas está dizendo o quê? Que tu precisa compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Para tu compreender, conseguir ser competente nessa competência, né, sendo redundante, mas para tu conseguir atingir essa competência, tu tem que dar conta de todas as habilidades dela, beleza? E uma das habilidades dessa competência é justamente a habilidade 12, que eu vou ler aqui também. Analisar o papel da justiça como instituição na organização da sociedade. Por que eu trago isso? A noção de justiça pelos egípcios era vista como algo que a morte traria. Ou seja, a morte era encarada como aquela que faria a justiça se alguém foi
teve má conduta, agiu de má fé durante a vida, a justiça agiria sobre ele a partir da morte, tá bem? Comparativamente com a Mesopotâmia, a gente tem um contraste. Quando o Lucas falou antes da Mesopotâmia, que ela tem uma importância literária, a gente também pode lembrar do que? Do Código de Hammurabi, que é um código de leis para punir diversas situações que vão acontecer cotidianamente, inclusive prevendo a pena de morte. Então, o que? A noção de justiça no Egito, ela vai estar muito mais associada com a morte no fim da vida, enfim, não vai estar, como é que eu posso dizer assim, determinando a morte da pessoa ali, ela vai estar mais ligada a um plano espiritual, a um plano futuro, né? A justiça vai acontecer algum dia para aquela pessoa. Diferentemente da Mesopotâmia, que o que é? A Mesopotâmia desenvolveu um código de lei, um código em que vão estar previstas penas, inclusive a pena de morte. Ou seja, a gente vai ter uma noção de justiça sendo aplicada ali, cotidianamente, tá? Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu queria trazer para vocês essa diferenciação entre as duas sociedades, ó. A gente vai ter a justiça de um lado agindo a partir da morte apenas. Um dia a pessoa vai morrer, a justiça vai ser feita a partir dela ser enviada ou não para o reino de Osíris, que era o deus egípcio, tá? Isso no Egito. Na Mesopotâmia, não. Na Mesopotâmia, a gente tem um código de leis ali, ó. Tu fez tal coisa, tu matou, tu roubou, tu fez alguma coisa ali, ó. Tu vai ser punido na próxima, em seguida, né? Tu vai ser punido em pouco tempo, tá? Isso tem muito a ver, então, com a noção de justiça, a gente analisar o papel da justiça nessa sociedade, tá? E é isso que eu queria trazer. Eu não sei se eu falei muito rápido, porque o tempo tá estourando, mas eu espero que Eu vocês queria, tenham antes de tu acabar, bem rapidinho, pegado. só para tu voltar ali no Código de Hammurabi para fazer um comentário com eles, já que tu citou. Uhum. Acho que seria interessante. Volta ali, então, para citar um exemplo para eles. Eu não trouxe, eu só falei. Eu não tenho Não, mais. não, mas eu coloquei ali naquele primeiro, só para eles verem ali daqueles diferentes grupos. Isso. Ali, pessoal, eu coloquei, olha só. Tá, para vocês, porque a gente não tem tempo de trabalhar todos eles com vocês, mas eu trouxe a questão do Código de Hammurabi. Então, ali nos Amoritas, olha só. E é assim, ó, como a Betânia falou, era um código de leis, e assim, ó, gigantesco, e falava sobre vários crimes, várias coisas, e como eu trouxe para vocês, era assim, olho por olho, dente por dente mesmo. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês que estava no Código de Hammurabi. Se tu tá fazendo uma casa, e o teu pedreiro, ele acabou, por exemplo, sei lá, derrubando o telhado e acabou matando alguém de dentro da tua casa, porque, né, isso era algo que podia acontecer naquele período. Sim, a gente disponibiliza os slides para você, sim. E aí, tu, como dono dessa casa, que tinha perdido teu filho, por exemplo, que tinha perdido algum parente com essa obra que deu errado, tu tinha o direito de ir na casa daquele pedreiro e derrubar a casa dele, tá? E matar alguém que estivesse lá dentro. Tu tinha direito. Tu não seria preso, tu não seria morto por isso. Porque isso era algo que tinham feito para ti. Então era exatamente desse jeito, era olho por olho, dente por dente. Por exemplo, tu fez alguma coisa, tu estava no médico, ele acabou na cirurgia fazendo alguma coisa errada, acabou, por exemplo, amputando uma mão tua que não tinha necessidade. Tu tem todo o direito de ir lá e arrancar a mão daquele médico. Era exatamente assim, era olho por olho, dente por dente, tá? Só trouxe esse exemplo para vocês aqui, antes de fechar o tempo. Eu acho que é isso, então. Eu agradeço vocês por terem ficado com a gente aqui até o final. Pode sim. Esse foi. Eu queria agradecer também, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente nessa primeira aula. A gente espera que vocês não vão embora, tá? Que vocês continuem aqui todos os dias até o último dia de aula, porque vai ser bem proveitoso, vocês vão ver. A gente espera que vocês aprendam muito e, como os outros colegas tinham dito, a gente está disponível aqui sempre que vocês necessitarem, tá? Pode ser Facebook, pode ser e-mail, pode ser Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar, que não tem erro, tá?